leite, leite em pó, margarina culinária, sal, farinha de trigo, salsinha. Preparando a massa, vamos colocar em uma panela a água, o leite em pó. Vamos misturar para que o leite em pó dissolubilize. Vamos acrescentar a nossa margarina culinária e vamos acrescentar o sal. Vamos ligar o nosso fogo e assim que abrir fervura, nós vamos acrescentar a farinha de trigo, porém atentos, farinha de trigo peneirada no momento da utilização. O meu leite abriu fervura, a minha margarina já está toda derretida. Não deixe o leite fervendo muito tempo, que evapora parte líquida e depois, quando você colocar o sólido, ficará uma massa dura. Leite fervendo, margarina derretida, eu coloco o meu trigo em uma única vez e mexo para que forme uma massa bem compacta. Não se preocupe. O trigo não vai empelotar a massa de vocês. Trabalhem bem a massa para que ela ganhe calor e cozinhe. Nossa massa já se desprende da panela. Nossa massa já está cozida. E agora nossa massa já está cozida, vou apagar o fogo e colocar sobre bancada para que nós possamos trabalhar e confeccionar os nossos salgadinhos. Nossa massa está sobre a bancada, nós iremos sová-la ainda quente. Se necessário, vamos colocando um pouco de farinha de trigo na bancada. Ela já está um pouco sovada. Vamos adicionar a nossa salsinha e vamos continuar mexendo até que a massa perca um pouco deste calor e nós possamos colocar as nossas mãos. Lembrando, não deixem umidade na salsinha. De preferência, se vocês puderem, após cortá-la, coloque sobre um papel toalha para que ela perca a umidade, porque o excesso de umidade pode trazer umidade para a nossa massa, o que desfavorece na sua qualidade. Como disse anteriormente, caso seja necessário, aplique um pouquinho de farinha de trigo para sovar a massa e finalizar. Massas devem ser bem sovadas para que evite que o salgadinho se rompa no momento da fritura. Massa bem sovada e vejam a qualidade e beleza desta massa. Enquanto isso,
ela vai descansar um pouquinho, o que não se faz necessário, e nós vamos preparar o nosso recheio. Super prático. Ingredientes para o recheio: queijo mussarela, queijo provolone, queijo prato, tomate, presunto, orégano, preparando o nosso recheio, vamos misturar os queijos, misturando os queijos. Esse recheio é super prático, ideal para a merenda, para quando recebemos visitas de última hora. Colocamos o presunto, colocamos o nosso tomate e colocamos o orégano. Misturamos muito bem e vamos finalizar os nossos risoles. Vamos modelar os nossos risoles. Se necessário, pulverize um pouquinho de farinha de trigo para que nós possamos abrir a nossa massa e que ela não fique aderida em nossa bancada. Abra a massa, levante de vez em quando para confirmar que ela não está aderida na bancada. E abra uma massa com uma espessura de uns 4 milímetros. Não deixe a massa muito fina, porque o salgadinho pode romper na fritura. Nossa massa está aberta. Vamos cortar em forma de disco, utilizando um cortador. Então, cortamos para que nós possamos obter discos de massa, utilizando um cortador. E dessa maneira, vamos proceder, tomando cuidado de cortar sempre o máximo, um próximo ao outro, para não perdermos tempo de abrir massa muitas vezes. Retiramos o excesso de massa, reservamos porque vamos utilizar a massa até o final, tomando em conta que o nosso recheio é muito prático, preparamos em alguns minutos, a minha massa continua ainda com temperatura morna. É mais fácil para trabalharmos. Já vamos então finalizar o nosso salgadinho. Eu tomo em minhas mãos um disco de massa, venho com uma porção de recheio. Como esse recheio ele fica bastante aerado, procurem apertá-lo com a mão, façam essa pressão para que não tenha problema de ficar nem queijo, nem presunto na borda, onde vamos agora fechar e vedar o nosso salgadinho, evitando que se rompa posteriormente na gordura. Vedamos a parte superior e deslizamos nossos dedos para o lado direito e após o lado esquerdo. Desta forma, finalizamos o nosso salgadinho. Vamos lá. Disquinho de massa, porção generosa de recheio, porção generosa de recheio, fazemos uma pressão com nossos dedos para que fique bem agrupado o recheio no centro da massa e
unimos a massa no centro. Desta maneira, temos já a nossa massa fixada. Agora deslizamos a nossa mão para o lado direito e depois o lado esquerdo, obtendo desta forma o nosso salgadinho. E verifique sempre se toda a borda do salgadinho está bem vedada, evitando desta forma que o seu salgadinho se rompa na gordura. Você trabalha aí e a Castellane trabalha aqui e trabalhamos juntos. Para empanar nossos salgadinhos, nós vamos precisar de água, farinha de trigo, amido e farinha de rosca. Muito prático. Vamos misturar na nossa água a farinha de trigo, juntamente com o amido. Vamos misturar muito bem e o nosso líquido vedante está pronto para que nós possamos empanar os salgados. Lembrando, esse líquido é muito prático porque o salgadinho fica com uma crosta bem crocante. Misturando. Misturando, bem mesclado todos os ingredientes, e esse líquido ele fica muito bom no salgado porque ele mantém uma crocância muito boa na superfície. Então colocamos o nosso salgadinho no líquido e depositamos na farinha de rosca. Mais um. E depositamos na farinha de rosca. Mais um. E depositamos na farinha. Vamos agora envolver com a farinha de rosca e colocar em um recipiente na geladeira por aproximadamente 30 minutos para que possamos fritar os nossos salgadinhos. Eles não devem ser fritos quentes, porque podem romper na gordura ou também ficarem gordurosos ao paladar. Você trabalhando aí e eu aqui, e nós trabalhando juntos. Colocamos o nosso óleo para aquecer. Se você tem alguma dúvida com relação à temperatura, em que momento colocar o seu salgadinho para fritar, deixe pequenas bolinhas de massa e coloque na gordura. Se ela emergir rapidamente na gordura, é porque você já poderá colocar os seus salgadinhos para fritar. Então, fizemos o teste com a nossa pequena porção de massa. Vamos agora colocar os nossos salgadinhos. Nós colocamos e ele reage rapidamente na gordura. O salgado não pode entrar na gordura e demorar muito tempo para fazer essa oxigenação. Tem que ser bem rápido. É sinal que a gordura está no ponto. Uma pequena mexidinho para separar os salgados. Evite ficar mexendo no salgadinho, isso retira a temperatura da gordura e pode também fazer com que o seu salgadinho estoure. Rapidamente eles já vão ficando prontos. Estando douradinho, já podem ser retirados da gordura e depositados em uma estrutura que seja favorável para a retirada do excesso de gordura que possa existir.
é bom depositar sempre sobre papel toalha. Vamos fritar mais salgadinhos para que nós não tenhamos dúvida. Lembrando que esse salgadinho estava refrigerado por aproximadamente 30 minutos. Retirando mais salgadinhos da fritura e colocando sobre um papel toalha para que eles fiquem bem sequinhos. Vamos colocar mais 3 para que não reste nenhuma dúvida. Gordura sempre quente, lembrando, os salgados devem estar mergulhados. Não deixe partes de salgado fora da gordura, porque poderão romper no momento que eles estejam fritando. Pequenos movimentos somente para separá-los e não fique mexendo muitas vezes. Lembrando que todas as quantidades relativas a essa receita seguirão através de apostila pelo seu correio eletrônico. É uma delícia poder estar trabalhando com vocês. Você aí e eu aqui. E nós juntos. Rissoles finalizados, prontos para sua festa ou vendas.